Olá, muito bom dia. Aqui é o pastor Juan Nossi e que alegria poder falar com você nessa manhã. Estou muito feliz. Nós somos a família de Deus, nós somos a noiva de Cristo, a morada do Espírito. Eu estou muito feliz de ter você nessa caminhada. Ontem nós estudamos Lucas 18 e hoje nós vamos avançar estudando Lucas capítulo 19. Se você pode, abra sua Bíblia, pega um bloco de anotações aí. Lucas 19, Jesus começa ali naquele encontro com Zaqueu. E é muito interessante porque o texto no verso 1 diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Você conhece esse texto, conhece a história de Zaqueu, sabe que Zaqueu é aquele que vai subir numa árvore para poder ver Jesus Cristo. E com Zaqueu eu aprendo uma coisa: não há limites. Você não é vítima, você não é vítima das circunstâncias. Você pode dar um jeito, você pode resolver, você pode encontrar uma solução. E é exatamente isso que Zaqueu faz. Ele era um homem de pequena estatura, ele queria saber o que estava acontecendo e ele pensou numa estratégia, ele deu um jeito para poder encontrar uma solução. E aí quando ele sobe, o texto diz que Jesus, ele chega àquele lugar, olhou para cima e ele fala para Zaqueu assim: desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Sabe, se você faz aquilo que todo mundo faz, você vai receber aquilo que todo mundo recebe. Mas quando você faz aquilo que ninguém está fazendo, então você vai receber também aquilo que ninguém está recebendo. Aqui Zaqueu, ele inova, ele procura Jesus, ele demonstra uma fome, uma sede maior do que todos aqueles que estavam no meio da multidão. Então, enquanto Jesus estava ali dando a mesma atenção para todos que estavam na multidão, Jesus olha para Zaqueu e ele promete uma atenção maior. Ele diz: Zaqueu, hoje eu vou ficar na sua casa. Então o texto diz que Zaqueu desceu rapidamente e que seu coração se encheu de alegria. Mas o povo começou a queixar-se, dizendo: olha, Jesus vai ficar na casa de um pecador. Sabe, todas as vezes que Deus ele tem algo para fazer na sua vida, as pessoas vão se queixar, porque elas não estão felizes em ver você receber. Elas querem ter aquilo que você está recebendo e elas vão usar de muitas formas para tentar impedir você de desfrutar, você de viver. Agora imagine se Zaqueu deixa cair no coração dele essas palavras de que ele não poderia receber Jesus porque ele era um pecador, de que ele não poderia ter Jesus na sua casa porque ele era um pecador. Não deixe que a palavra da multidão impeça você de receber aquilo que Deus tem para você. Tem muitas pessoas que estão dizendo para você: você não merece o amor de Deus, você não merece a bondade de Deus, você não merece a graça de Deus, você não merece as bênçãos de Deus, você não merece ter Jesus no seu coração, você não merece frequentar uma igreja, você não merece ter uma célula na sua casa. As pessoas estão dizendo isso para você porque você errou, porque você pecou. Elas estão tacando pedra, elas estão te acusando em relação ao seu passado, mas não permita que isso impeça você de receber Jesus no teu coração, de receber Jesus na sua casa. Se você tem fome e sede da presença de Jesus, se você se arrepende dos seus pecados, então há perdão para você. Então sim, é um encontro com Jesus. Aqui Jesus começa nos falando sobre arrependimento. E aí Zaqueu, ele demonstra que ele se arrependeu porque ele olha para Jesus e ele fala assim: olha, eu estou dando a metade de tudo que eu tenho aos pobres, e se de alguém eu extorquir alguma coisa, eu devolverei 4 vezes mais. Zaqueu demonstra arrependimento, não pelas suas palavras, mas pelas suas ações. Zaqueu demonstra que ele de fato entendeu a mensagem, que ele está entendendo quem Cristo é e o que Cristo está fazendo na sua vida, porque ele está disposto a pagar por tudo que ele fez de errado. E muitas vezes eu e você não fazemos isso, não só não nos arrependemos genuinamente, como também não estamos dispostos a pagar por aquilo que fazemos de errado. O verdadeiro arrependimento faz com que a gente assuma as consequências do nosso pecado. E aí Jesus, ele disse assim: hoje houve salvação nessa casa. Interessante porque no verso 11 ele muda o assunto,
mas a intenção é aprofundar o ensino, porque ele vai falar da parábola das 10 minas, e ele começa falando: olha, um homem nobre de nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Então ele chamou 10 dos seus servos e lhe deu 10 minas e disse ele: façam o dinheiro render até a minha volta. Interessante, porque essa parábola está falando de Jesus e os seus servos. Ele foi para ser coroado, ele vai voltar, mas antes de ir, ele nos confiou dons, talentos, habilidade, tempo, recurso. E ele está dizendo: olha, vocês precisam usar tudo isso que eu entreguei para vocês com fidelidade. E a fidelidade de vocês está justamente na multiplicação. Eu sei que vocês são fiéis ou não se vocês multiplicam aquilo que eu coloquei nas mãos de vocês, ou se vocês destroem o que eu coloquei na mão de vocês. E aí, quando ele volta e ele começa a prestar contas, um diz: olha, o Senhor me deu 10, eu multipliquei, está aqui mais 10. O outro diz: o Senhor me deu 5, eu multipliquei, está aqui um pouco mais. O outro disse: olha, o Senhor me deu 1 e eu guardei esse 1 para te devolver como o Senhor me entregou. E ele diz assim: olha, você que guardou aquilo que eu te entreguei e conservou, da mesma forma está me devolvendo. Você é um servo mau e infiel, e porque você foi infiel, até o pouco que lhe tem lhe será tirado. E ele disse: peguem o que ele tem e dê àquele que multiplicou os 10. Querido, se você não é fiel no pouco, você não será fiel no muito. Aquele que foi fiel nos 10, ele ganhou muito mais para multiplicar. Sabe, tem pessoas que elas têm pouco, mas aquilo que Deus te deu é equivalente àquilo que você pode administrar. Você não pode reclamar daquilo que está nas suas mãos. Você tem que agradecer, porque Deus te deu na condição que você tem de administrar. Agora, o que vai mudar o jogo não é o que você diz, não é se você está reclamando, não é se você está murmurando. O que vai mudar o jogo é a sua capacidade de administrar com fidelidade aquilo que o Senhor confiou na sua mão. Não adianta falar: poxa, mas o que eu tenho é pouco, poxa, mas o outro ganhou muito. Não, Deus deu para cada um de acordo com a capacidade que cada um desenvolveu. E se você não desenvolveu uma capacidade de multiplicar 10, ele te deu 1. Agora, o que você está fazendo com este 1 que Deus te deu? Porque tem muitas pessoas que, porque não receberam 10, receberam 1, estão murmurando, estão reclamando, e o tempo está passando e não está multiplicando. E a esses Jesus dirá: servo infiel, e até o pouco que lhe foi dado lhe será tirado. Mas aqueles que são fiéis no muito, eles também receberão muito mais. Agora, a grande questão é que Jesus está trazendo aqui para a gente uma construção. E primeiro você vê Zaqueu se arrependendo, Zaqueu fazendo uma oferta de remissão pelos seus pecados, dando 4 vezes mais em relação ao que ele fez, provando o seu verdadeiro arrependimento. Mas agora Jesus vai falar: olha, não basta se arrepender, você precisa ser fiel com aquilo que eu coloquei nas suas mãos. Um servo de Deus é alguém que se arrepende em primeiro lugar, mas é alguém que continua o seu crescimento sendo fiel ao Senhor com aquilo que Deus lhe entregou. Zaqueu mostra que ele havia se arrependido, Zaqueu mostra que ele havia administrado mal, mas Zaqueu faz uma oferta de remissão. E agora Deus nos leva à consciência de que precisamos administrar com fidelidade, e administrar com fidelidade é multiplicar. Você tem multiplicado o seu tempo formando novas pessoas, fazendo discípulos? Você tem multiplicado a sua saúde, ou você tem deteriorado a sua saúde? Você tem multiplicado os seus talentos ou enterrado os teus talentos? Você tem multiplicado os frutos ou você tem frutificado menos? Você precisa observar se você tem sido fiel a Deus ou não. Depois, no verso 28, Jesus vai introduzir um novo assunto, que é a entrada triunfal. E aí ele vai instruir os discípulos a pegarem o jumentinho, a trazerem o jumentinho, e ele vai entrar na cidade sentado naquele jumentinho, e as pessoas estão gritando para ele: bendito é o rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Alguns dos fariseus que estavam no meio da multidão disseram a Jesus: repreende os teus discípulos. Mas Jesus disse assim: se eles calarem, as pedras clamarão. O interessante é que essa mesma
multidão que grita Hosana, bendito, mais tarde essa multidão vai gritar crucifica. E nós precisamos ser movidos não pela palavra da multidão, mas pela palavra de Deus que guia o nosso coração. Jesus, ele vai entrar na cidade, ele vai lamentar sobre Jerusalém, porque ele está dizendo assim: olha, se vocês no verso 42 compreendessem o que está acontecendo nesse dia, vocês teriam paz. Mas porque vocês não conseguem compreender o que está acontecendo, porque vocês não conseguem compreender o meu ministério, a minha palavra, virão dias em que os seus inimigos construirão trincheiras contra vocês e rodearão e cercarão vocês de todos os lados. E queridos, é exatamente assim que Israel se encontra hoje. E aí Jesus então ele vai entrar no templo e ele vai observar que dentro do templo há comércio, e ele vai expulsar aqueles que estão fazendo comércio naquele lugar, e ele vai falar assim: olha, a minha casa é uma casa de oração. Sabe o que é fazer comércio no templo? É você entrar no templo para orar, para jejuar, para cantar, mas no final tentar convencer Deus a fazer a sua vontade. É você trocar com Deus, é você fazer comércio com Deus. Querido, isso é meritocracia, o evangelho é graça. O evangelho é misericórdia, o evangelho é arrependimento, o evangelho é salvação, o evangelho não é comércio, o evangelho é lugar de oração, e oração é relacionamento com Deus. Agora eu te pergunto, como é que anda a sua vida, como que anda o seu relacionamento, como é que anda a sua intimidade com o Senhor? Se você observar esse texto, começa falando de Zaqueu, um homem que podia justificar, um homem que podia dar desculpas, mas que não deu, que buscou uma forma de encontrar Cristo, que buscou uma forma de ter intimidade com Ele, que foi surpreendido pela palavra de Jesus. Querido, a maneira como você honra a Deus também é a maneira como você será honrado. Mas aqui eu entendeu o evangelho, ele se arrependeu não em palavras, mas em ações. E ele não só deu metade do que ele tinha aos pobres, porque ele reconhece que havia administrado mal, como também fez uma oferta de remissão pela sua administração, dando 4 vezes mais a todos aqueles que ele havia extorquido. E aí Jesus aprofunda um pouco mais, dizendo: olha, após o arrependimento vem a fidelidade, e você precisa ser fiel ao Senhor. Depois Jesus nos mostra sobre o comércio que muitas vezes nós fazemos com Deus. Fazemos uma reunião com Deus quando na verdade deveríamos ter uma vida de oração. Fazemos um encontro com Deus quando na verdade deveríamos ter intimidade com Ele. E ele termina falando sobre essa vida de oração, porque a casa dele é um lugar de relacionamento. Vamos orar. Pai, nos ajuda, para que a gente não use nenhuma desculpa para não ter uma vida com o Senhor. Muitos têm usado a dificuldade financeira, muitos têm usado a justificativa de que precisam trabalhar mais, muitos têm usado a família como desculpa, como justificativa, mas aqui nós aprendemos que não há nada que possa nos impedir de ter uma vida com o Senhor. E que a maneira como nós te buscamos é a maneira como nós te encontramos. A maneira como nós te honramos é a maneira como somos honrados pelo Senhor. E que quanto mais buscarmos a Ti, mais nós te encontraremos, ó Pai. Muito obrigado, Deus, porque esse texto nos mostra que devemos muito mais do que arrepender, muito mais do que falar isso em palavras, nós devemos demonstrar o nosso arrependimento mudando de vida e nos tornando mais fiéis ao Senhor. Nos ajuda, Pai, nessa caminhada. Essa é a oração que nós fazemos, em nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém e amém. Que Deus te abençoe, meu querido, que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã, que Deus te abençoe, família PIB BH. Um grande abraço e nós nos vemos amanhã.